o endividamento dos brasileiros, que deixa o governo federal e o sistema financeiro em estado de alerta. O comprometimento da renda e o atraso para quitar dívidas, né, estão em patamares recordes, sejam indicadores do Banco Central, Serasa ou da CNC. Todos apontam um cenário crítico para as finanças pessoais do brasileiro. Em 10 anos, a inadimplência cresceu 38% no país, segundo dados da Serasa. Entrevistados pelo CNN Money são unânimes. A situação fiscal está minando a capacidade de resolver essa questão. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, que já está aqui comigo. Meu querido, muito bem-vindo sempre aqui à nossa programação, Sérgio. Bom dia, Débora. Prazer falar com você também. Sérgio, continua esse grande impasse, né, em relação a essa preocupação com o endividamento das famílias brasileiras. Inclusive, né, tivemos outros levantamentos mostrando que cada vez mais essa é uma preocupação crescente e o endividamento só tem batido recorde atrás de recorde. Nessa situação que se encontra hoje e no ano eleitoral como que temos, essa questão fiscal prevalece sendo o pior cenário na questão do endividamento das famílias. Esse é o pior gargalo, muito além mesmo do que a taxa Selic alta em si? Olha, o endividamento das famílias em si, o tamanho dela, se a gente olha comparado com outros países do mundo, Débora, até que não é tão grande, é relativamente pequeno até. E é pequeno por uma razão relacionada justamente ao tamanho da taxa de juros, né? O país historicamente sempre teve juros muito elevados, tanto a taxa básica quanto na ponta para o consumidor, e por conta disso o brasileiro não consegue se endividar na quantidade que outros países, outras famílias em outros países conseguem se endividar. Então, a gente vê o tamanho de dívida que saiu ontem, de quase 50%, é pequeno em relação ao que a gente vê lá fora. O brasileiro poderia ter mais dívidas se ela fosse mais barata, essa é a grande questão, né? Ele tem que pagar muitos juros em cima dessa dívida. E dado esses juros muito elevados, está começando a ter um aperto nos últimos anos, né, por conta de um crescimento agora que começou a desacelerar, especialmente a classe mais baixa de renda teve um impacto forte de Bolsa Família lá atrás, não está tendo mais. Enfim, você começa a ter alguns sinais de preocupação, especialmente para a classe mais baixa de renda, que está levando a outro problema, esse sim mais grave, que é a inadimplência. Esse está uma dificuldade de lidar nesse momento, né? O pacote fiscal, o pacote que o governo vai lançar é um paliativo, não vai conseguir resolver. Então fica esse dilema, né? O endividamento é baixo porque a taxa de juros é alta, o que a gente precisa consertar é a taxa de juros. E para consertar a taxa de juros, uma das questões que a gente sempre tem colocado historicamente é o fiscal precisa ser melhor encaminhado, né? Por isso a ideia de que a partir de 2027 fazer um ajuste fiscal mais severo, mais significativo, a gente conseguiria baixar a taxa de juros para níveis mais normais, abaixo de 2 dígitos, e a gente conseguiria ter um cenário melhor. Agora, Sérgio, há uma leitura crescente de que essa fragilidade fiscal do governo realmente limita a capacidade do governo de atuação contra, principalmente, o endividamento das famílias, né? A inadimplência, principalmente. Na prática, o problema hoje é falta de espaço no orçamento ou falta de credibilidade no governo para a implementação de medidas? A falta de espaço fiscal, de fato, a gente está vendo isso acontecer nos últimos anos. Já em 2023, de certa forma, já não havia esse espaço fiscal quando a gente teve o Desenrola 1.0. Agora o governo quer fazer o Desenrola 2.0, uma situação fiscal ainda pior, né? Acaba usando recursos parafiscais, como é o caso do FGTS, coloca a promessa para os bancos, né, de se eventualmente as pessoas não pagarem, o governo vai pagar de alguma forma via tesouro. Então tem um cenário que se coloca agora de que você tem limites fiscais para você conseguir fazer esse ajuste no momento também, né, Débora, que o governo está usando sua artilharia fiscal para tentar conter os impactos do preço do combustível, do diesel e da gasolina. Então, assim, num ano eleitoral que você tem tantas frentes de atuação, que o fiscal está tentando ser usado nesse momento e tem os entraves de que a gente está com déficit alto, uma dívida elevada, fica de fato essa dicotomia, né? O governo, num momento como esse, que eventualmente poderia usar recursos de curto prazo, não tem espaço para isso, porque justamente a situação fiscal não permite. Volta à história anterior, a gente fazer um ajuste fiscal significativo, baixa a taxa de juros, você consegue ter, em tese, um nível de dívida que seja mais barata para o consumidor e você tem uma inadimplência que também no final acaba sendo mais baixa.
A gente também tem um ponto delicado na estratégia do programa que o governo quer lançar, e você já até, né, lembrou aqui sobre isso. Há já uma confirmação pelo Ministério da Fazenda que realmente terá o uso do FGTS e o governo acaba dessa forma, então, mobilizando aquilo que seria uma poupança do trabalhador, né, para, no final das contas, aliviar dívidas e, por fim, também incentivar consumo. De que forma, na tua visão, isso realmente compromete a visão do fundo original, Sérgio Vale? Há uma dicotomia nessa história no uso do FGTS por parte do governo que até o final do ano passado estava criando regras para poder limitar, por exemplo, fazer mudanças no saque aniversário? Pois é, volta uma discussão mais antiga e uma discussão anterior a tudo isso, né, Débora, com a existência do FGTS, né? Ele foi criado lá atrás, nos anos 60, a ideia de ser uma proteção para o trabalhador. Agora é um rendimento que o trabalhador tem que é extremamente pequeno, quer dizer, está perdendo dinheiro no final comparativamente com outras coisas que ele poderia, se ele estivesse recebendo esse dinheiro e guardando de outra forma, ou gastando como ele quisesse. E é uma poupança compulsória, como a gente chama, que o governo faz. Para lá atrás, teve a ideia de usar para recurso imobiliário. Hoje a gente sabe que a FGTS ainda é usado, mas você tem outros recursos que são usados cada vez mais, especialmente as poupanças privadas, né, os certificados privados estão sendo utilizados como fundo de financiamento. E no caso do setor público, você tem direcionamento de recursos do Tesouro também, tem a poupança, enfim, você tem uma quantidade enorme de instrumentos de fundos hoje que você pode usar para o mercado imobiliário, que fica essa ideia de que, olha, o que a gente vai de fato fazer com a FGTS no futuro? Né? Uma parte dessa solução, dessa ideia de usar de forma paliativa, como a gente está usando agora, não é o princípio em si de devolver para a população, mas é a ideia de você fazer um uso do FGTS para alguma coisa que a gente sabe que é temporária, não vai funcionar, curto prazo cai inadimplência, mas lá na frente você não resolve o problema estrutural, essa dívida volta, essa inadimplência volta. Então você quase é como se estivesse enxugando gelo. Você está usando esse recurso para a população pagar suas dívidas agora, mas não está fazendo algo que faça com que ela consiga pagar dívidas mais baratas no futuro. Esse é o cerne da discussão que a gente precisa enfrentar. Sérgio, eu quero já pegar o gancho nisso, principalmente nessa parte que você fala que programas como esse a gente fica praticamente no enxugar gelo, né? Porque não sana o problema realmente na sua raiz. Com isso, a gente expõe agora o brasileiro a um risco de deterioração da cultura de crédito no país? Eu acho que não. O brasileiro já tem essa estrutura já há tanto tempo consolidada, digamos assim, né, Débora, de lidar com juros elevados quando vai tomar seu crédito. Agora, o fato é que a gente está numa situação, não vou dizer inédita, porque a gente já passou por isso em termos de taxas reais muito elevadas lá atrás, né? 20 anos atrás, a gente teve taxas reais acima de 10%, como a gente está vivendo agora. E nesse momento, né, diferente daquele momento, que foi um momento que a gente teve o início do governo Lula, em 2013, ele manteve as políticas do governo anterior, do governo Fernando Henrique, manteve um fiscal forte, as taxas reais foram caindo ao longo do tempo. Né? Naquele momento, a taxa real estava em processo de queda. Aqui a gente está falando de uma taxa real que está ainda em processo ou de subida ou de estabilização no patamar elevado. Então, para esse consumidor, olhando para frente, é o momento de cuidar mais ainda do crédito. Será que vale a pena tomar crédito agora, na taxa que a gente está tendo nesse momento, sabendo que o crédito vai continuar caro agora, vai continuar caro em 2026? Né? Não é uma ideia de afastar o consumidor do crédito, mas naturalmente juros elevados nesse patamar, com uma economia que está desacelerando, a taxa de desemprego está subindo, é natural e necessário que esse consumidor olhe o crédito de uma forma mais atenta, mais cuidadosa, né? Não saia tomando crédito à torta e direito nesse momento. Do ponto de vista macroeconômico, Sérgio, o alto endividamento das famílias, como o que a gente tem agora, ele já começa a limitar crescimento nesse momento? Ou, na tua visão, ainda há espaço para que esse consumo siga sustentando a atividade, mesmo com essa pressão? Essas coisas todas são interligadas, né, Débora? A gente está vendo aumento de juros que aumenta a inadimplência, porque as pessoas não estão conseguindo pagar as prestações, elas acabam desacelerando o consumo por conta disso, né? A fonte
dessa desaceleração toda, tanto do consumo quanto da inadimplência, é justamente a taxa de juros. E a gente está no momento que, como a inflação está elevada, e agora a gente teve o choque do petróleo, que joga o IPCA para muito próximo de 5% esse ano, o Banco Central vai sinalizar certamente, com a decisão do Copom essa semana, de que, olha, essa história de juros em queda, como a gente estava prevendo antes da crise do petróleo, não tem mais espaço para isso. São taxas reais de juros que vão ser mais altas do que se imaginava a princípio. Então, por conta disso, é um crédito que vai ficar mais caro, né, vai fazer com que o consumidor, no final, tenha também uma desaceleração de consumo maior do que estava imaginando antes. Isso ajuda o trabalho do Banco Central de desacelerar a inflação, não tenha dúvida, né? Faz parte do jogo nesse sentido, você desacelerar a economia para a inflação começar a desacelerar. Mas nesse momento, com o choque de preço que a gente tem de combustíveis, é um dilema e uma dificuldade muito grande para o Banco Central. O choque joga a inflação para cima, o Banco Central persegue a inflação cheia, que está se aproximando de 5%, a meta é de 3%, então coloca um cenário que esse consumo, essa desaceleração da economia que a gente começou a ver acontecer de forma tênue, vai muito provavelmente acelerar. E aí o consumo das famílias, em geral, quando acontece juros elevados dessa magnitude, a tendência é você ter tanto consumo quanto investimento sentirem com mais intensidade, que é o que a gente deve ver acontecer esse ano. Perfeito, eu quero muito agradecer Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. É sempre muito bom ter você por aqui para a gente bater esse papo, meu querido. Boa semana para você, até uma próxima. Obrigado, Débora, sempre um prazer. Até a próxima.